Muito bem, graças a Deus mais um culto, vamos dar início à nossa mensagem desta noite. Convido a todos vocês que nos acompanham pelo canal Família Batista Prudente a nos acompanhar com a sua Bíblia e convido também aos irmãos presentes a abrir as vossas Bíblias. Vamos utilizar como texto base da mensagem desta noite o livro de Êxodo, capítulo 1, versículos 1 ao 14. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser, todas as almas, pois que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que os filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para que afligirem com suas cargas. Porque edificaram a Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Hoje nós vamos falar um pouco sobre vida cristã. Vamos falar um pouco também de escatologia, ou seja, de doutrina dos últimos tempos, dos últimos dias. Vamos falar um pouco sobre a soberania de Deus e vamos falar também um pouco sobre atualidade, alguns fatos atuais. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele traz um relato do início de um tempo de sofrimento do povo hebreu. Por que sofrimento e por parte de quem esse sofrimento? Porque eles estavam numa terra que não era deles e por parte exatamente dos proprietários ou dos donos ou dos naturais daquela terra. Naquele caso, os egípcios. Nós lembramos como foi o sofrimento de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi levado até o Egito, passou por várias coisas dentro do Egito, foi acusado injustamente, preso e depois chegou a ser conhecido pelo faraó e o faraó o engrandeceu e o colocou como governador. Quando ele chega nesse cargo de governador, ele teve todo o poder em sua mão. Diante de um momento, de uma crise terrível causada pela fome em toda a terra habitada em volta do Egito. O Egito ele passa a se fortalecer. Por que ele se fortalecia? Porque as pessoas, os países, as terras próximas ao Egito iam ao Egito porque sabia que no Egito tinha mantimento.
Então o Egito ele se torna um país muito poderoso. Talvez um dos povos mais poderosos que o mundo já teve. E não só isso, mas um povo temido e, ao mesmo tempo, odiado pelos seus inimigos. Diante dessa situação, e por isso, José, por meio de José, Deus faz cumprir a sua palavra prometida a Abraão, a respeito da estadia do povo numa terra alheia, de que depois de sofrer nessa terra, Deus iria tirar ele para levar para a terra prometida. No entanto, o tempo passa, José morre e toda aquela geração com ele também vem a morrer. E também quem morre foi o próprio faraó, que teve José como um grande amigo, com o seu governador, o seu braço direito. E surge aí uma nova liderança para o povo do Egito. Como nós podemos ver ou imaginar o tanto que esse povo hebreu sofreu nas mãos dos egípcios, né? Depois, Deus, de uma forma maravilhosa, manda um Salvador, vamos dizer assim, para todos que conhecem a história, manda um Salvador e tira o povo de dentro do Egito, salva-os antes mesmo da destruição total do Egito. E o povo, então, ele é liberto e levado para Canaã, novamente, que é como nós falamos agora há pouco, a terra prometida. Diante dos últimos fatos e acontecimentos que nós temos visto em todo o mundo, e vamos ser um pouquinho mais específico, né? Principalmente na área da política, nós também nos deparamos com algumas situações comportamentais das quais nós precisamos também nos atentar às questões que surgem e nos firmar na direção da palavra de Deus quanto a essas questões, quanto a essas situações, quanto a esses fatos que acontecem. E eu gostaria de estar pensando o seguinte, ou melhor, usar como o título da nossa mensagem dessa noite, o seguinte: e agora? O que o povo de Deus deve esperar deste novo governo? Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre a Tua Palavra. Peço, Senhor, tua misericórdia, tua compaixão por mim, que o Senhor dirija-me, ó Pai, nessa noite para transmitir a Tua Palavra, me dê sabedoria e que eu não venha pregar ideias minhas, nem filosofias humanas, mas que a Tua Palavra seja exposta e ensinada nessa noite. Ser com cada um daqueles que nos acompanham pela internet e também nossos irmãos aqui presentes, que possamos ter os nossos corações abertos e que venhamos a compreender e a crescer na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro ponto, vamos fazer aí uma pequena análise política, social e religiosa do Egito, para a gente poder entrar um pouco no clima do Egito. Tá? O Egito era o país mais poderoso e temido do mundo, e também o país mais desenvolvido em todas as áreas.
na área da ciência, na área da educação, na área da engenharia. Era o país mais invejado, vamos dizer assim, de todos naquela ocasião. Então, nós podemos ver aqui algo semelhante que já tinha naquela época e que nós vemos que existe hoje, que são, vamos dizer assim, não diria classes, mas eu diria posições dentro da sociedade e do governo. Nós temos aí em primeiro lugar, ou em cima, sendo o líder, ou como se fosse um presidente, que era chamado de quê? Faraó. E onde que nós vemos isso nas Escrituras? Nós podemos ver aí em Gênesis 41, 46. Vamos lá. A inscrição, Gênesis 41, versículo 46. Diz assim: E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Então nós temos aí o principal, o mais importante, o mais poderoso de todos. Dentro dessa cadeia ou dessa escala de autoridades, mais abaixo nós temos os nobres e sacerdotes. Os sacerdotes nós também vemos aí em Gênesis um pouquinho antes desse aí, Gênesis 40, olha aí, um capítulo antes desse que nós acabamos de ver, Gênesis 40, versículo 1 e 2, diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro mor e o padeiro mor. Então nós vemos aí que os nobres, esse copeiro mor e o padeiro mor, eles eram os nobres, ele pertencia à classe nobre. Embora eles trabalhassem para o rei, para o serviço do rei, mas eles eram o chefe. O padeiro mor era o chefe de toda a padaria do Egito. Tudo que era para ser produzido na padaria, ele era o chefe, ele era o maioral, ele era o mais importante. Então ele pertencia à classe dos nobres. A mesma coisa o copeiro mor. Nós vemos depois, mais abaixo, vemos também os soldados, escribas, os comerciantes, vemos artesãos, vemos camponeses e por último, lá embaixo, vemos os escravos e os trabalhadores. É o que nós temos hoje na sociedade. Tem os trabalhadores, né? Vamos olhar de baixo para cima, para a gente poder compreender. Então, temos os trabalhadores, é a classe trabalhadora. Nós temos aqui no Egito os escravos, aqueles que trabalhavam. Depois tem os camponeses. Os camponeses, como é que a gente pode classificar nos dias de hoje? São os produtores rurais, os donos das fazendas, esses grandes empresários do mundo do agronegócio. Depois nós temos quem? Os artesãos. Já começa a ser o quê? Aqueles que fabricam coisas. Os artesãos fazem os cestos, fazem banco, fazem mesa, fazem cadeira e assim por diante. Fazem as carroças, fabricam as carroças, fabricam roupas. Depois nós temos quem? Os comerciantes. E nós temos aí no caso de comerciantes, os próprios que levaram José para o Egito. Era uma caravana de comerciantes. Temos os escribas, nesse caso os escribas, nós temos aí, por exemplo, vamos dar uma olhada aí, o escriba seria quem? Seriam os professores, os historiadores, os cientistas da época. E nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 7, versículo 11. Êxodo 7, 11. Temos aqui: E Faraó também chamou os sábios e encantadores,
E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Os sábios, então esses sábios está classificado dentro dos escribas. Soldados, a gente não precisa nem falar, né, dos soldados, né? Tem ali, nós acabamos de ler no texto base, no versículo 11, que Faraó colocou ali soldados que olhassem, né, e puseram sobre eles maiorais de tributos para afligirem com suas cargas. Então, eram aqueles que estavam por cima, eram os capitães, os sargentos, os coronéis, essas coisas todas para poder afligir o povo. No entanto, no tempo de José, o faraó cria um cargo novo. Então, vem um governante novo e ele se vê na necessidade de algo que pode vir a acontecer àquele país. Então, ele cria um novo cargo e para esse novo cargo ele coloca uma nova pessoa para assumir aquele cargo. Então, Faraó cria ali o cargo de governador e põe José como seu braço direito, o governador. Isso a gente pode ver em Gênesis capítulo 41 também, versículo 39 e 40. Capítulo 41 de Gênesis, 39 e 40. Diz assim: Disse, pois, Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então nós vemos aí que o Egito naquela época não era diferente, não foi diferente do que nós temos hoje, tanto em tantos países do mundo. Temos aí os trabalhadores, os comerciantes, os produtores rurais, temos os soldados, temos o exército, no caso, né, os soldados, temos os cientistas, os professores, depois temos os prefeitos das cidades, os vereadores, os governadores, dependendo, como no caso do Brasil, tem o governador, depois temos os deputados estaduais. Depois, a nível nacional, tem os deputados federais e presidente da República, senadores. Segundo ponto, nós podemos ver. Nós vemos aqui nesse texto um exemplo também a respeito da mudança de governo e as suas consequências. Toda mudança de liderança gera uma certa desconfiança. E isso ocorre em todas as áreas da vida, né? Quando nós estamos num trabalho e muda o gerente do nosso setor que a gente trabalha, olha, vai ter um gerente novo aí e pronto, espero que vocês se adaptem com o novo método de trabalho do gerente. Então, nós temos que se adaptar ao novo gerente. Na escola, olha, a partir da semana que vem o professor de língua portuguesa não vem mais. É um outro professor que vai assumir. Então, nós já ficamos um pouco, vixe, será que ele é bravo? Será que ele explica bem a matéria? Será que ele é atencioso? Né? Então, gera uma certa desconfiança. A mesma coisa que diz respeito a uma diferença, ou uma mudança, quer dizer, da liderança na política. Então sempre gera uma desconfiança. Né? Muito bem. No caso da política não é diferente. E no caso que nós vemos especificamente envolvendo a história dos egípcios, dos hebreus, por exemplo, nós não encontramos nenhum registro de que após a morte de José, uma outra pessoa veio a assumir o seu cargo. Olha só que coisa interessante. Então nós vimos aqui no texto, né? Então, morreu José. Então vou voltar lá para Êxodo, que eu estou longe de Êxodo. Então, lá, versículo 6 do capítulo 1 de Êxodo. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 8. E levantou-se um novo rei sobre o Egito,
que não conhecera a José. Ou seja, ele não conhecia pessoalmente José, não tinha afinidade com José, não tinha intimidade com José, não tinha nada a ver com José. Se já morreu José também, então por mais que esse faraó resolvesse colocar uma outra pessoa para ser o novo governador no lugar de José, com certeza ele não colocaria um hebreu. Com certeza ele iria colocar um egípcio. Iria colocar alguém dele, de confiança dele. Até porque o texto leva a entender que esse novo faraó tinha uma desconfiança do povo hebreu. Olha, a gente tem que tomar cuidado, eles são muitos. Já imaginou se surge uma guerra, se os nossos inimigos resolvem guerrear contra nós e esses hebreus resolvem se juntar aos nossos inimigos, o que será de nós? Então, se fosse colocar um novo governante, com certeza ele colocaria um egípcio. O que é um exemplo para nós também no que diz respeito à mudança da equipe de governo. Toda vez quando um novo presidente assume ou vai assumir a presidência de um país, ele traz com ele os seus nomes de confiança para também assumir certos cargos que ele acha que devem ser assumidos. E já não é mais os anteriores. Ele vai trocar toda a sua equipe de governo. Então, vamos dar uma olhada em algumas coisas no nosso texto. Vamos lá. Primeiro, o faraó, ele não conhecia José. Versículo 8. Levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ou seja, ele não tinha ligação com José. Segundo, o povo hebreu era uma possível ameaça. Versículo 9, olha aí. O qual disse ao seu povo. Então, o faraó levantou, surgiu, assumiu o seu cargo, e ele vira para os egípcios ou para os seus comparsas e diz: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ele temia tanto, ele via que o povo de Israel era mais poderoso que eles. Esse povo trabalha de uma forma assustadora. Olha o que eles estão fazendo para nós. Olha como é que eles se multiplicaram. Olha como tudo que eles fazem vinga. Então o faraó tinha a consciência da capacidade do povo hebreu. Terceiro, o faraó, ele procura então fazer o quê? Ele procura frear o crescimento do povo hebreu. De que forma? Por medo. Vamos pôr medo nesse povo. Então resolve fazer o quê? Olha aí, versículo 10. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerras, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra. Então, colocou medo neles. E pensaram, então, o que fazer? O que nós vamos fazer? Já sei, ele pensa, versículo 11. E puseram sobre eles maiorais de tributos. O que nós já vemos aí? O que nós já vemos aqui? Mudança na equipe de governo. Então o faraó cria uma equipe de pessoas, os maiorais de tributos, que era para estar sobre o povo hebreu, para afligir o povo hebreu. Nós podemos olhar esses tributos
também como os impostos. Olha, vamos criar uma equipe para dar mais imposto, para a gente poder tirar aí o que esse povo hebreu tem para tirar para nós. Para frear um pouquinho eles. Mas também os maiorais de tributos era para afligir eles com cargas. Foi como aconteceu. Então vemos aí que o faraó manda ou lança sobre o povo hebreu uma carga tributária e também o trabalho pesado. Versículo 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim que eles lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e em todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. Mas, o que aconteceu? Mesmo assim, com essa servidão, com esse duro trabalho, o que aconteceu com o povo hebreu? Versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam. De maneira que os egípcios, porque aqui está aqui, de maneira que se enfadavam. Ou seja, quem que é que se enfadava? Os egípcios ficavam cansados. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Nossa, esse povo hebreu faz a gente cansar. Nossa, olha, o que nós vamos fazer? O que será de nós? Como pode? Então os egípcios ficavam enfadados por causa do crescimento do povo hebreu. E olha só que coisa interessante, ele crescia em meio à tribulação. Então muitas vezes vem os problemas, vem a tribulação sobre a nossa vida, ou sobre a vida do povo de Deus, e às vezes o povo de Deus fica meio sem entender. O crente muitas vezes passa por problemas, por situações, por certas tribulações, e ele fica sem entender, mas por que eu estou passando isso? Mas como que eu estou passando isso? E quanto mais se você se preocupar e ficar pensando nisso, pode ter certeza, a sua fé está fraca. Mas se você se agarra na promessa de Deus de que nada vai te afetar, que nada vai te faltar, Deus vai te abençoar. O povo hebreu não se rebelou. Nota, o povo hebreu não se rebelou contra o governo. O povo hebreu não levantou carreatas para protestar contra o novo governo. O povo hebreu não foi lá fazer nenhum tipo de manifestação. O povo hebreu também não fez nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de promessa. Muito pelo contrário, continuaram a trabalhar. Continuaram a servir. E não para por aí. 4. O faraó manda o quê? Depois, a gente vai continuar um pouco aqui na história, nós vamos um pouquinho para frente do texto que nós usamos hoje como base. Não para por aí, não foi só o serviço. O faraó manda o quê? O faraó faz algo terrível, decide algo, uma coisa terrível. Versículos 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Puá. E disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, ou seja, se for menino, matai-o. Se for filha, for menina, então deixa viver. Que coisa horrível. Que coisa terrível. Um líder, um presidente de um país mandar matar crianças. Mandar matar bebês. E o que aconteceu? Resultado, nós temos lá no versículo 20
e 21, um pouquinho mais para frente. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. O que aconteceu, na verdade? Essas duas senhoras, a Sifrá e a Puá, elas não obedeceram à palavra do rei. Elas chegavam um pouquinho tarde lá na casa das hebreias. E o rei começou a ver, não, mas espera aí, tá nascendo muita criança. E ficou sabendo, com certeza, que muito menino estava vivo. Mandou chamar as duas. Então, o que aconteceu? Eu não falei que não era para deixar viver os meninos? Ah, mas sabe o que é, Faraó? É que as hebreias são mulheres muito fortes, vistosas, são espertas. E quando nós chegamos lá, pá, já deu a luz. E nós vamos fazer o quê, né, Faraó? Resultado. Faraó ainda insistiu. Versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Às vezes, nós passamos por certas situações, somos afligidos. Ah, o meu trabalho está ruim, e que não sei o que, o meu patrão é muito ruim, e que não sei o que, coisa mais. Meu irmão, você é um servo do Senhor. Permaneça firme. Não reclame de seu patrão. Ore pelo seu patrão. Permaneça firme em Deus. A exemplo do povo hebreu, tenha em mente uma coisa, ainda pode piorar. Então busque força em Deus. Sejam unidos. O povo hebreu se unia. E por isso se fortalecia. Os casais não brigavam. Ah, não sei o que. Ah, mas tá faltando isso. Ah, mas não sei o que isso. Não, se unia. Ah, porque eu estou muito cansado, eu trabalhei demais lá para produzir tijolo. Aí a esposa, ah, mas eu também trabalhei demais para cuidar da criança lá do soldado, ou do capitão, ou do parente do faraó. Não, se uniam. Ou melhor, a prova dessa união entre os hebreus e a prova dessa harmonia dentro do casamento dos hebreus está no aumento dos filhos. Tinham intimidade. Deixavam os problemas. Ah, eu estou com problema no trabalho, então deixa o problema no trabalho, vamos viver aqui em casa, vamos nos amar, vamos crescer, vamos cuidar de nós. Está com problema na escola, meu filho? Deixa o problema na escola, deixa que isso se resolva. Vamos curtir a família. Ah, mas o problema agora é o novo presidente. Ah, mas que não sei o quê. Gente, deixa o presidente que Deus cuida. Ah, mas agora vai ficar tudo difícil, não sei o quê. Se mantenha firme. Ainda não é o fim. Ah, mas pode piorar. Já pensou? Tirar meus filhos de mim? Ai, que vai ser da minha vida? Tirar os meus bens. Aí eu pergunto, irmãos, o que é nosso nesse mundo? O apóstolo Paulo diz o quê? Não temais aquele que pode... Era o apóstolo Paulo? Não, Jesus, né? Não teme. Não teme o que pode matar o corpo. Não tema aquele que pode tirar a sua vida. Mas tema aquele que pode, além de matar a sua vida, também levar a sua alma para o inferno. O que um novo governo pode fazer? Você pode perder sua vida, você pode perder sua casa, pode perder sua família, seus bens.
Mas o crente tem a sua terra prometida, guardada. Ele pode perder a família, pode perder os bens, pode perder o trabalho, pode perder as suas economias, mas não perde a sua salvação. O que nós podemos aprender? Ou como que isso tudo pode se aplicar a nós? 3 coisas que nós podemos aprender ou que nós podemos aplicar para nós. Primeiro, o mundo não vai melhorar. E isso inclui a política. Isso inclui a política. Isso inclui a economia. Isso inclui o comportamento humano. Isso inclui as dificuldades passadas no meio do trabalho. Isso inclui a situação da poluição. Isso inclui a situação geral do planeta. O mundo não vai melhorar. Então é uma coisa que nós temos que ter em mente. Deus não somente sabe disso, mas também tem o domínio disso. E Ele nos avisa quanto a isso. Olha só, vamos lá para Gênesis 15. Vamos lá, Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 12 ao 14. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus fala com Abraão. Abraão ainda não tinha filho, né? Você vai ser uma grande nação. No entanto, Abraão, da sua descendência, ou a sua descendência, vai para uma terra estranha. Lá nessa terra estranha vai passar 400 anos. Vocês vão ser afligidos. Vocês serão escravos dessa nação. Mas eu vou julgar com mão forte essa nação. E vocês vão sair de lá poderosos, enriquecidos. Essa mesma mensagem Deus dá a nós hoje. Nós sofremos aflições aqui neste mundo. O que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Na minha casa, ou seja, lá junto do meu pai, na casa do meu pai, há muitas moradas. Eu estou indo para o meu pai e lá eu vou preparar moradas para vocês. Jesus nos deu essa promessa. A promessa da vida eterna. Vamos sofrer aqui na terra, vamos sofrer na terra. Mas sairemos vitoriosos da terra. Iremos para a terra prometida, aquela terra que Cristo prometeu para nós. Outra passagem, 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, saímos do comecinho da Bíblia, vamos lá perto do final da Bíblia agora. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo
e que nos avisa para hoje também. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão o quê? Sobrevirão o quê nos últimos dias? Tempos trabalhosos. Tempos difíceis, irmãos. Vamos viver tempos difíceis. Então saibam disso. E se você gosta de marcar a sua Bíblia, a passagem que eu citei, referente que Jesus disse que no mundo tereis aflições, é João 16:33. Você pode marcar aí na sua Bíblia. Segundo ponto, ou segunda aplicação para nós, é uma exortação. É um exemplo tirado do povo hebreu. Nós não devemos nos rebelar. Nós não devemos ser rebeldes contra os governos ou contra as autoridades. Romanos, olha aí, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Talvez alguém diga assim, mas irmão, como o irmão Fábio pode falar isso, irmão? É um político corrupto, um chefe maldoso, é um diretor desumano, é um gerente malvado. Ele chegou ali por meio da corrupção. Ele chegou ali porque pisou na cabeça do outro. Como pode? Como é que eu vou obedecer uma pessoa dessa? Como é que eu vou me submeter à ordem de um chefe desse no meu trabalho? Não, vou fazer greve. Não, irmãos, não tem que fazer greve. Eu vou reclamar lá para o dono da empresa. Não, você não tem que reclamar para ninguém. Nada de rebeldia, manifestações, greves, falar mal, promover discórdia, entrar em discussões nas redes sociais. Muitas vezes dá vontade, eu também tenho vontade de falar poucas e boas e umas verdades para umas pessoas que ficam postando certas coisas nas redes sociais. A gente tem vontade mesmo. A gente vê certas coisas, a gente fica mesmo que revoltados com certa coisa. A gente vê certas pessoas defendendo e apoiando, e a forma com que muitos chegam em determinadas situações, em determinados cargos. Mas esse não é o nosso trabalho, não é o nosso papel. Se chegou lá porque Deus quis que chegasse lá. O mundo vai passar por situações terríveis. E para passar por situações terríveis, maus governantes, líderes corruptos terão que surgir para se cumprir as Escrituras. Não há esperança no homem, não existe esperança na humanidade. Ao contrário que muita gente, né, pinta coisa mais bonita. Põe lá uma cena lá que uma pessoa ajudou a outra, né, com uma criancinha, fez uma bondade para outra criança. Aí vai colocar lá, como que fosse a coisa mais linda. Há esperança na humanidade. Não há! A esperança é Cristo.
A esperança é para a vida eterna. A esperança é para a vida eterna da salvação, não aqui no mundo. Se rebelar não é o papel do crente. Antes, nós devemos fazer o quê? Nós devemos orar por eles. Vamos lá, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Nós vimos 2 Timóteo aquela hora, agora vamos ver 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim para Timóteo: admoesto-te, ou seja, eu te chamo a atenção, presta atenção, meu filho. Pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos dar uma pausa? Paulo está falando para Timóteo, nós devemos orar por todas as pessoas, por todos os homens. Versículo 2. Que tipo de homens são esses? Paulo continua. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para que nós vamos orar pelos reis? Para que nós vamos orar pelos nossos governantes? Para a gente deixar de sofrer? É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Acompanha o versículo 2. É isso que está escrito? Para que deixamos de sofrer. É isso? Não. Para que deixamos de pagar impostos. É isso? Para baixar o preço do combustível. É isso? Não. É para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, Paulo chama a atenção que nós devemos orar para que possamos ter uma vida sossegada, quieta, que não sejamos perturbados. Mas também joga sobre nós uma certa responsabilidade. Em toda piedade, ou seja, ter uma vida certa, correta e honesta. Terceiro e último ponto. O que nós podemos aprender com essa situação do povo hebreu? Nós podemos aprender que nós devemos ter a fidelidade no temor de Deus. Volta lá para Êxodo 1. Vamos ver lá o exemplo. Vamos lá ver um exemplo. Fidelidade no temor de Deus. Êxodo capítulo 1, versículo 20 e 21. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O que elas fizeram? Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Talvez alguém diga, irmão Fábio, então está caindo em contradição a pregação do irmão. Porque as parteiras não obedeceram o rei. Nós devemos obedecer, servir, não se rebelar os nossos governantes e as autoridades. Até o ponto em que as suas ordenanças e as suas leis não aflijam a palavra de Deus. Lembra do caso de Daniel? Aquele que não deixar de fazer as orações para o seu Deus, orar somente para o Deus da Babilônia, será jogado na cova dos leões. Isso foi contra a lei de Deus. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele que não se encurvar diante da estátua de Nabucodonosor será jogado na
fornalha. Eles se encurvaram? Não. Porque ia de encontro e contra a palavra de Deus. E essas parteiras também, elas temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito. Se eu tiver que dar a minha vida, e se você, irmão, tiver que dar a sua vida, tiver que perder a sua vida, por servir a Deus e não a um governante, então que assim seja. Que assim seja. Essa fidelidade das hebreias resulta em quê? Vai resultar em bênçãos na vida dela. E resultou para o povo hebreu o crescimento em meio às tribulações. Isso nós podemos ver em Romanos, o crescimento em meio às tribulações. Romanos capítulo 5. Versículo 3 ao 5 diz assim: e não somente isso, Paulo está falando que ele se gloria na esperança da glória de Deus, e não somente isso, ele não se gloria só nisso, ele se gloria também no seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nos gloriamos nos problemas, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos passar por tribulações, vamos passar por problemas, vamos nos gloriar dos problemas. Graças te dou, Senhor, pelos problemas que eu estou passando. Como que eu posso fazer isso, irmão Fábio? Acabei de perder meu emprego, irmão Fábio. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Deus tem tudo controlado nas suas mãos. Como é que eu vou dar graças? Porque eu tirei uma nota ruim na prova. Deus sabe o que faz. Como é que eu vou dar graças? Eu bati o meu carro. Dormi no volante, bati o carro. Como é que eu vou dar graças por isso? Minhas economias, eu perdi tudo naquele carro. Em tudo dai graças. O problema vai trazer paciência, a paciência vai trazer experiência, e experiência é esperança. Mais uma passagem, Apocalipse, capítulo 2. Versículo 10. Se tratando do que ainda pode acontecer no mundo, do que vai acontecer no mundo, do que pode acontecer na política. Olha, aqueles israelitas, o povo hebreu, ele foi tão fiel a Deus e tão forte, tão temente, que Deus fortaleceu eles a ponto deles construírem duas cidades enormes. A cidade de Pitom e a cidade de Ramessés. Chamadas pela Bíblia, pelo texto que nós vimos lá em Êxodo, de cidades armazéns. Mesmo em meio a essas tribulações, mesmo cheios de cargas, sofrendo, afligidos, tributos, perda dos filhos, eles se mantiveram fiéis. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, biblicamente falando,
o mundo não vai melhorar. Vemos catástrofes no mundo da biodiversidade, né? Na natureza, essas coisas todas. Vemos o comportamento humano, a moral humana cada vez se afundando cada vez mais. A política e a forma com que líderes e patrões, empresários tratam os negócios. Vemos alguns pais, algumas famílias se afundando. Isso vai acontecer. O crente será perseguido pela sua fé, pelo temor a Deus, por crer em Deus. Seremos tentados, seremos afligidos. Mas a mensagem é essa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deus avisou a Abraão: Abraão, a sua descendência vai sofrer. 400 anos. Sofreu. A terra do Egito, biblicamente falando, ela simboliza o pecado, simboliza o mundo. Quando nós estamos sem Deus, quando nós estamos separados de Deus, antes de conhecer a Cristo, nós vivemos no Egito. Uma terra boa, uma terra próspera. Ah, eu tenho emprego. Ah, eu sou afligido, eu sofro, mas eu estou empregado. Alguns são até colocados em uma classe, um patamar bom. Ah, não, eu estou empregado. E outra, lá onde eu trabalho eu sou chefe. Ah, tá bom aqui, assim que é bom, não sei o quê. Por mais que as coisas estão erradas ali, então acha que tá bom. Quando conhecemos a Cristo, passamos a ser como os hebreus. E vamos sofrer como os hebreus. Nós veremos numa próxima mensagem ainda o desfecho dessa história. E isso aponta para os sinais dos tempos. O povo hebreu aponta para o que simboliza, o que significa a igreja de Cristo aqui na terra. As pragas virão à terra, as pragas virão ao mundo, tem vindo ao mundo, tem acontecido, tem afligido. Mas antes da destruição total do mundo, Cristo virá salvar o seu povo. Assim como mandou Moisés, assim como Deus levantou Moisés para liderar a saída do povo hebreu do Egito, Cristo virá mais uma vez para nos tirar desse mundo de uma vez por todas. E esse mundo que se acha tão fabuloso, tão poderoso, tão rico, não vai sobrar nem pó. A respeito da vida espiritual sua hoje, você ainda está com a sua mente no Egito? Você quer as riquezas do Egito? Você quer a vida boa do Egito?
Você quer as coisas boas que o mundo te oferece. O patamar, a posição que você tem, a vida que você leva, não importa. O que você venha fazer de errado ou não venha, mas para você tá bom. Ou você está em Cristo. Ou você está sendo afligido. Porque você pertence a Deus. Porque você pertence ao povo de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, queremos nesse momento, Senhor, te louvar pela Tua Palavra. Queremos, Senhor, colocar em Suas mãos a nossa súplica. Em primeiro lugar, pelas nossas falhas e pecados diante dos Teus olhos. Sabemos que não somos merecedores, Senhor, da Tua graça. Não somos merecedores de nenhuma das bênçãos que o Senhor nos dá. Muito pelo contrário, somos merecedores de muito mais aflições do que nós já passamos nesta vida. E somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. Venho suplicar a Ti também, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, pela vida dos nossos governantes, por aqueles que estão em eminência, pelas autoridades, para que possamos ter uma vida quieta e sossegada. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para termos uma vida de piedade e honestidade. Fortalece-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, na Tua palavra. Suplico também, Senhor, a Tua misericórdia por nós em meio a essas tribulações, em meio a essas situações que estamos passando, ou as que ainda vamos passar. E pedimos, fortalece-nos, ajuda-nos, ó Pai, a crescer em meio à tribulação. Ajuda-nos, ó Pai, a nos firmar, a sermos fiéis a Ti até a morte. Não nos deixe, Senhor, a batalhar e a correr sozinhos, mas dá-nos força. Sê conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos auxiliando, suprindo, Senhor, as nossas necessidades e nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Se conosco, ó Pai, no decorrer dessa semana que se inicia. Abençoa, Senhor, as crianças na escola, os pais, ó Pai, no trabalho, o cuidado com a saúde, o cuidado, ó Pai, com o lar. Se com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.